Tá aparecendo aí? Não. Agora sim. Tá, né? Tá. Bom, vamos fazer uma oração então? Vamos. Sim. Obrigado, Deus, por mais um sábado da tua companhia. Que o Senhor nos dê sabedoria para falarmos a tua palavra. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor venha estar conosco, nos auxiliando e nos fortalecendo em nome de Jesus. Amém, Pai. Alguém quer começar a ler? Eu posso começar. Pode ir lá? Pode. Tá bom, então. Localização apropriada das instituições. Deixa eu tentar abrir mais aqui. Opa, abri muito. Ainda está sendo dada a instrução. Mudai-vos das cidades, estabelecei vossos sanatórios, escolas e escritórios longe dos centros populosos. Muitos agora suplicarão que lhes seja permitido permanecer nas cidades, mas breve virá o dia em que todos os que desejam evitar cenas e sons malignos se mudarão para o campo. Misericórdia. Pois a impiedade e a corrupção crescerão a tal ponto que a própria atmosfera das cidades parecerá poluída. Jesus. Pode subir um pouquinho. Filho, sobe um pouco. Não dá para enxergar mais. Assim, tá bom. Para evitar a tentação e a corrupção. Algumas pessoas têm desejo saber por que nosso escritório de publicações se deve mudar de Oakland para Mountain. Deus está rogando a seu povo que abandone as cidades. Não devem os jovens que estão ligados às nossas instituições ficar expostos às tentações e à corrupção que rompeiam nas grandes cidades. Mountain View parece ser um local favorável para a tipografia. Tempos tempestuosos estão à nossa frente. Este desastre, o incêndio do prédio de Riverland Herald, é isso? Pode causar decidida mudança na situação. Espero que nossos irmãos considerem a lição que Deus lhes está procurando ensinar e não reconstruam a casa publicadora em Butterfleck. O que Deus quer dizer é que nós não nos devemos localizar nas cidades, pois tempos bem tempestuosos estão diante de nós, onde os jovens podem ser ensinados com maior eficiência. Deus nos tem enviado uma advertência após outra, de que nossas escolas, casas publicadoras e sanatórios devem ser estabelecidos fora da cidade, em lugares em que se possa ensinar a juventude com maior eficiência e que é a verdade. Ninguém tente usar os testemunhos para vindicar o estabelecimento de grandes interesses comerciais nas cidades. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Alguém quer comentar? Iniciando lá do primeiro parágrafo, né? Sim. Alguém gostaria de comentar? Ela pede para que as escolas, os sanatórios, não sejam feitos em locais populosos. Deve ser feito longe dos centros populosos, né? Onde os jovens podem, se lá for feito, eles podem acabar participando da corrupção e das coisas malignas que o mundo vai estar oferecendo, né? Que a Isso. cidade, de tanta corrupção, a moral vai estar tão corrompida que parece que está tudo poluído, toda a terra está danificada, né? Toda a cidade está danificada com essa poluição de marginalidade, de crime, de coisas ruins que vai
causar impacto nos jovens e acabar eles se perdendo, né? Justamente para evitar a tentação e a corrupção que ela fala que Deus pede para que a gente saia que tudo isso seja feito fora da cidade. Isso, ela fala da preocupação, né? Sim. Mesmo em levá-los para estudar em um local onde haja centro populoso, né? Sim. Aqui fica uma questão de se ela está falando do fato deles, para estudar no centro populoso, ele ter que morar lá, ou se ela estaria falando, inclusive, mesmo ele não morando lá, tendo que ir até esse local, né? E ficar ali. Já é prejudicial. Já sendo prejudicial, né? Então fica essa. Sim. Mas, de qualquer forma, como ela fala aqui sobre suplicar que lhe seja permitido permanecer nas cidades, então ela fala que o contexto geral das grandes cidades já seria prejudicial, né? Sim. E que quando ele fosse estudar, inclusive mesmo numa instituição cristã, o ambiente ao redor já poderia ser prejudicial a ele, né? Para contamínio, né? Contaminar. Não devem os jovens que estão ligados às nossas instituições ficar expostos às tentações, né? Sim. Nenhuma instituição, na verdade, né? Mas principalmente as nossas, né? Principalmente as nossas, né? Não devemos localizar nas cidades, pois tempos bem tempestuosos estão diante de nós. Sim. Então, aqui ela não está dizendo que só no futuro haveria problema em relação às cidades, né? Ela sempre falou dos problemas. E aí ela ressalta que, além dos problemas que já existiam, na época em que ela escreveu, mais difíceis. Posteriormente isso, viriam tempos mais difíceis ainda, né? Então haveria um grande problema em relação a isso. Sim. Aí ela fala, Deus nos tem enviado uma advertência após outra de que nossas escolas, casas publicadoras e sanatórios devem ser estabelecidos fora da cidade, ou seja, fora de grandes centros, né? Sim. Em lugares em que se possa ensinar a juventude com maior eficiência o que é a verdade. Então, ainda que se possa, ela não está dizendo necessariamente das coisas seculares, né? Das matérias do dia a dia, mas ela está dizendo a questão de se ensinar com maior eficiência o que é a verdade, ou seja, a palavra de Deus, né? Manter na mente deles a palavra de Deus, um bom testemunho, a comunhão com Deus, né? Sim. Ela fala, ninguém tente usar os testemunhos para vindicar o estabelecimento de grandes interesses comerciais nas cidades. Para dizer que vou testemunhar para o outro ver que eu estou buscando a santificação. Porque é capaz de até ser corrompido mesmo tentando testemunhar a verdade, né? E aí ela fala de outros meios, né? De se estabelecer nas cidades, né? Um deles seriam os restaurantes vegetarianos, né? Sim. E dentro desses restaurantes fazer locais de atendimento às pessoas, né? Então, seria um local diferenciado, né? Seria como, vamos dizer assim, seria como se fosse um bom prato adventista, né? Uma refeição a um preço mais acessível, mas com o diferencial de que lá dentro as pessoas teriam um atendimento diferenciado também em relação a outros aspectos da saúde, né? Sim. Seria um aprendizado, né, sobre o que o alimento mal causa saúde e o que Deus pede que a gente coma um alimento mais saudável, né? Mas até o cuidado inicial com relação às pessoas que têm alguns problemas, né? Problemas de saúde seriam dados também, né? Segundo ela fala. Mas alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Aí podemos ir para página 35. Alô? Bom, aqui nós já... Tá bom. Aqui estamos na página 35, então. Levantar-se-ão homens falando coisas perversas para impedir os próprios movimentos que o Senhor está levando seus servos a fazerem. Mas já é tempo de os homens e mulheres raciocinarem da causa para o efeito. Então, quando ela fala que é tempo de homens e mulheres raciocinarem da causa para efeito, então ela está dizendo de mantermos atitudes preventivas, né? Não só cuidar da doença, né? Depois que ela já está instalada, mas cuidar da nossa saúde em todos os aspectos, né? Tanto no aspecto físico, mental, espiritual, né? Então, a questão de se afastar da cidade como um ato preventivo, a questão de cuidar da saúde como um ato preventivo, então, raciocinar da causa para o efeito, né?
Uhum. É tarde, tarde demais para estabelecer grandes firmas comerciais nas cidades. Tarde demais para chamar moços e moças do campo para a cidade. Ou seja, a não ser que fosse por um motivo evangelístico, não era para que essas pessoas fossem chamadas nesse sentido, né? Estão se criando na cidade certas condições que tornarão muito difícil aos que são da nossa fé nelas permanecerem. Seria, portanto, um grande erro investir dinheiro no estabelecimento de interesses comerciais na cidade. Quando ela fala interesses comerciais, é claro que ela não está falando de ganho de lucro, né? Está falando de interesses comerciais no sentido de fazer alguma coisa na cidade, né? Estabelecer algo na cidade, né? Como no caso das escolas, dos sanatórios, né? Aí, então, não seria o mais aconselhável, né? Sanatórios, escolas e escritórios, né? Ou seja, os próprios escritórios da igreja não deveriam se localizar nas grandes escritórios nas grandes cidades, né? Mas sim centros estratégicos de atendimento e pregação, por exemplo, né? Uhum. Trabalhar nas cidades partindo dos postos avançados. Tanto quanto possível, nossas instituições devem localizar-se fora das cidades. Devemos ter obreiros para essas instituições. E se elas estiverem localizadas na cidade, vem isso significar que famílias de nosso povo devem se fixar perto delas. Então, devemos ter obreiros para essas instituições. E se elas estiverem localizadas na cidade, né, o que deveria, tanto quanto possível, ser evitado, né, só excepcionalmente, que deveria ter alguma coisa na cidade, vem isso significar que famílias de nosso povo devem fixar-se perto delas. Mas não é a vontade de Deus que seu povo fixe residência nas cidades, onde há constante agitação e confusão. Então, ou seja, ainda que houvesse uma fixação de postos avançados, de instituições específicas em grandes centros, ali não deveria ser a nossa residência, né? A residência daqueles dos cristãos em geral, né? Onde há constante agitação e confusão. Deveriam poupar a seus filhos tal coisa, pois todo organismo é prejudicado pela correria, precipitação e barulho. O Senhor deseja que seu povo se mude para o campo, onde se poderá estabelecer na terra, cultivar suas próprias frutas e verduras, e onde os filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus na natureza. Então, estabelecer na terra, ou seja, habitação fixa, né? Cultivar suas próprias frutas e verduras, então uma melhora na qualidade da alimentação, E a e lição, onde os filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus na natureza. Então, ou seja, um desenvolvimento espiritual através da contemplação da natureza, um ambiente mais tranquilo, que vai gerar pensamentos mais tranquilos, né? Uma forma de agir mais pacata, né? sim. Minha mensagem é: tirai vossas famílias das cidades. Então, ela foi bem, depois ela comentar tudo isso, ela foi bem empática, né? Minha mensagem é, obviamente ela fala minha mensagem, mas conforme o Deus tinha A revelado a vontade ela. de Deus. Tirai vossas famílias das cidades. Quer os homens ouçam, quer não, a mensagem deve ser dada. Então, ainda que nós não sejamos mal educados e com palavra de baixo calão, coisa nesse sentido, ou com ofensas gratuitas, nós temos que falar a mensagem independente das pessoas aceitarem ou não. Aceitarem ou não, verdade. As cidades estão cheias de tentação. Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. Deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos avançados. Disse o mensageiro de Deus: não serão advertidas as cidades? Sim. Não porque o povo de Deus nelas reside. Não por residir o povo de Deus nela é que elas serão advertidas. Ou seja, não vai ser por residentes da cidade. Não se o povo de Deus seguir a vontade de Deus, né? Então, eles não vão residir lá. Isso não quer dizer que eles vão deixar de advertir. Eles vão advertir, mas não residindo lá. Mas ao visitá-las, ou seja, residindo em outro local e indo até lá para fins evangelísticos, né? Para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Com fácil acesso às cidades. Sejam designados homens de são juízo, não para publicar à larga suas intenções, mas para investigar tais propriedades em distritos rurais, de fácil acesso às cidades. Então, ou seja, por que fácil acesso às cidades? Para que o máximo, né, número de pessoas pudesse evangelizar esses locais, né? E até para outras coisas que precisassem ser feitas,
que não significassem residir lá, ter permanência fixa lá, né? Apropriadas para pequenas escolas de preparo para obreiros e onde se possam também prover condições para tratamento de enfermos e cansadas almas que não conhecem a verdade. Procurai tais lugares exatamente fora das grandes cidades. Então, Onde está? a maior parte dos tratamentos deveria ser feita onde? Né? No campo, no local mais afastado. E as cidades seriam, e nas cidades haveria um chamariz, né? Um local para chamar a atenção. Ali no restaurante vegetariano teria um atendimento inicial e posteriormente essas pessoas seriam levadas para o campo para um atendimento mais, vamos dizer assim, mais extenso, né? Procurai tais lugares exatamente fora das grandes cidades, onde se possam adquirir apropriados edifícios, seja como doação por parte dos proprietários ou comprados a preço razoável com os donativos de nosso povo. Não levanteis edifícios em cidades ruidosas. Lições de Enoque e Eló. Como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. E o trabalhar nas cidades, aqui ela está falando, como ela falou lá no contexto evangelístico, nós entendemos aqui que o trabalhar na cidade seria o trabalhar no sentido de evangelizar, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa da leitura que foi feita? Marcelo, a distância, né? Aqui, pelo que está falando aqui, não é. Porque eu ouço falar muito que quanto mais distante, melhor. De preferência entre vizinhos, essa coisa toda. Aí, de repente, está aqui para não ser tão distante, né, da cidade, para que tenha fácil acesso. Não seria. Ela não poderia ser uma distância que não tivesse fácil acesso às cidades, por exemplo, né? Propriedades, e nessas propriedades fazer as pequenas escolas de preparo para obreiros, né? Então, aqui ela está falando especificamente, por exemplo, os edifícios, né? Os edifícios para atender essas pessoas, né? Os edifícios para os sanatórios, por exemplo, né? Para tratamento de enfermos e almas cansadas, eles seriam de fácil acesso às cidades, porque a principal função desses edifícios seria a pregação do evangelho, né? Que teoricamente, dentre os cristãos que seguissem o que foi escrito a respeito de saúde, não haveria tantos assim nessas características, pelo menos não características físicas, né? Não haveriam tantos enfermos físicos entre o povo de Deus que seguisse exatamente o que ela colocasse. Mas, aqui ela está falando especificamente, né, nesse ponto específico, né? Pequenas escolas de preparo de obreiros e tratamento de enfermos, né? Nesses locais com fácil acesso à cidade. Aí fica a questão se os nossos locais de moradia também deveriam ser todos com fácil acesso à cidade, o que seria mais provável no sentido de que ficaria mais fácil de pregar o evangelho, né? Mas não precisaria necessariamente ser tão perto, né? Mas também não precisaria ser tão longe a ponto de tornar difícil até mesmo ir evangelizar, né? A cidade. Então, acredito que seria analisar locais que tivessem uma característica de afastamento, ou seja, não tivesse ao derredor dele um amontoado de casas, de vizinhos, mas, ao mesmo tempo, que tivesse esse fácil acesso. Então, não vejo como sendo assim, é um local isolado de tudo, que é difícil chegar, eu não vejo assim, né? Eu vejo que conforme ela fala porque, assim, as pessoas... Quem iria trabalhar nessas escolas de preparo para obreiros e nesse tratamento de enfermos? Seriam os próprios membros, né? Então, eles não poderiam morar num local que fosse difícil chegar nessas escolas, por exemplo, né? Sim. Então, pelo menos essas pessoas deveriam morar no local de fácil acesso às cidades, né? Agora, fácil acesso, em termos de distância, não seria necessariamente uma distância curtíssima, vamos dizer assim, né? Mas um local em que eu pudesse, se eu quisesse fazer um plano evangelístico, eu poderia pegar as pessoas e levar sem maiores dificuldades, né? Sim, até o local da cidade para evangelismo, né? Para evangelismo, né? E ali haveria os locais em que os evangelistas ficariam ali durante, por exemplo, se fosse o caso de precisar dormir, fazer
campanhas evangelísticas ficariam ali durante esse tempo de evangelismo, né? Uhum. Sim. Mas, assim, nós poderíamos combinar as duas coisas. Nós poderíamos ter os locais de moradia, via de regra, o mais distante possível, e os locais para atendimento com acesso mais facilitado, né? Mas, assim, quanto mais difícil o acesso para nós, mais difícil nós irmos até algum lugar pregar também, né? Então, não faria muito sentido que, via de regra, a maior parte dos adventistas ficassem num local em que, para ele pregar, fosse difícil o acesso à cidade, né? Então, não faria muito sentido, né? Porque ela fala, né? Devemos trabalhar nas cidades, ou seja, evangelizar as cidades, mas não morar nelas. Desde que nós não estejamos nos grandes centros populosos, não vejo como sendo necessário, assim, estar isolado no sentido, assim, muito difícil chegar até lá, né? Mas, assim, isolado no sentido de não ter as influências daquilo, né? Não sei se deu para compreender, né, que eu falei. Deu para compreender, sim. Deu sim, Marcelo. Obrigada. Quando a iniquidade predomina numa nação, sempre deve ser ouvida uma voz de advertência e orientação, como a voz de Ló se fez ouvir em Sodoma. Contudo, Ló poderia ter preservado de muitos males a família, se não houvesse estabelecido seu lar naquela pecaminosa e contaminada cidade. É interessante quando a gente vai ler em Gênesis, né? Quando ele vai para lá, a Bíblia já fala, ora, os homens de lá já eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, né? O que dá a entender que ele já tinha plena consciência do local que ele estava indo, né? Sim. Não estava enganado, né? Tudo quanto Ló e a família fizeram em Sodoma poderiam ter feito mesmo se tivessem residido no lugar a certa distância da cidade. Então veja que ela não fala no local que eles não pudessem chegar até a cidade, mas no local a certa distância, ou seja, seguro o suficiente para eles não sofrerem influência, mas acessível, né? Acessível, com caminho acessível à cidade, para que eles pudessem fazer o trabalho de evangelização, né? Enoque andou com Deus e, a despeito disso, não viveu no meio de qualquer cidade corrompida, com todas as espécies de violência e iniquidade, como Ló em Sodoma. E aí ela faz um contraponto, né? Em que, segundo o que teria sido revelado para ela, Enoque, o andar com Deus, envolveria, inclusive, não estar no meio da corrupção dos locais, né? Nas cidades, as igrejas, mas não as instituições. Repetidamente nos vem o Senhor instruindo que devemos fazer o trabalho nas cidades, partindo de centros da periferia. Nessas cidades devemos ter casas de culto, como memoriais de Deus, mas as instituições para a publicação da nossa literatura, para a cura dos enfermos e para o preparo de obreiros, devem ser estabelecidas fora da cidade. Então, não apenas morar fora da cidade, mas como todo o nosso trabalho de produção de literatura, de atendimento médico, de preparo das pessoas que iriam pregar, deveriam ser o quê? Todos fora das cidades, né? Então, haveria igreja, sim, de cunho evangelístico, mas com exceção das igrejas e dos restaurantes vegetarianos, né? Que ela comenta também, a maior parte das nossas instituições e das nossas casas deveria ser fora dos grandes centros, né? Especialmente... A casa comunicadora, ela é retirada, não é? Ela é fora da cidade, não é? Ele é num local ermo. Ele é longe. Eu estava pensando nisso daí, porque a minha tia foi morar perto dessa que tem aqui em São Paulo, que eu esqueci o nome. Porque quando eles começaram, eles eram completamente isolados. Depois parece que eles foram vendendo parte do terreno, foi chegando mais gente, e eles deixaram de ficar isolados, né? Ah, sim. E assim, pelo menos em relação, por exemplo, cura dos enfermos, né? Não seria só um local afastado, mas um local acessível, né? Em termos de custos, né? Então, assim, nós até podemos ter locais de cura dos enfermos afastados, mas eles não são acessíveis para a maioria da população, nem mesmo para nós, né? Então, já não atende o conjunto de conselhos que ela dá, não é? Sim.
preparo de obreiros, né, locais afastados também. Então, com exceção das igrejas, né, de ter igrejas em locais... Na cidade, ela fala, né? locais estratégicos, né, para evangelismo. Como memorial de Deus, né? Isso, então no sentido de evangelizar, o que significa que não seria necessariamente todos nós nos reunidos naquela igreja, né? Ou seja, nós poderíamos também ter igrejas, por exemplo, nos locais onde nós morássemos, né? E nessas igrejas nós montaríamos estratégias de evangelismo. Ou seja, nós não precisaríamos estar ali todos os dias de culto, sempre as mesmas pessoas, né? Mas haveria ali um plano de estratégia para essas casas de culto que não necessariamente nós tivéssemos que ir lá constantemente, né? Sempre todas as pessoas, né? Por exemplo, fazer um revezamento para pregação nesses lugares, para abrir a igreja, para fazer o culto, etc, né? E pode ver que ela sempre visa, o cuidado com os jovens, né? Para que eles sejam protegidos das tentações da vida da cidade, né? Isso. Está em harmonia com essa instrução terem as casas de culto sido compradas e rededicadas em Washington e Nashville, enquanto as casas publicadoras e os sanatórios desse centro se têm estabelecido fora do coração congestionado das cidades, como postos avançados. Então, os postos avançados, né, de preparo, haveria dois tipos de postos, né? Seriam as casas de culto, que seriam postos para evangelismo, e as casas publicadoras e sanatórios, que seriam postos de atendimento no campo, né? Então, postos de evangelismo nas cidades, nos grandes centros, poderiam haver, né? Agora, casas publicadas, e logicamente não nada grandioso, nada chamativo, coisa simples, né? E casas publicadoras e sanatórios fora do acúmulo de pessoas, né? Do congestionamento. Esse é o plano que se tem seguido na remoção de outras casas publicadoras e sanatórios para o campo, e que agora está sendo seguido na Grã-Bretanha, com relação à casa publicadora de Londres e também à escola de preparo dali. É-nos dada agora a oportunidade de avançar nas ampliadoras providências divinas, ajudando aos irmãos desses e de muitos outros centros importantes a estabelecerem a obra em base firme, a fim de que esta possa ser levada avante solidamente. Então, ela fala e ela reforça, né? Olha, isso é para ir para o campo. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente percebe que ela está sendo bem empática, no sentido de dizer, olha, Deus está dando instruções bem claras do que devemos estabelecer na cidade, nos grandes centros, do que estabelecer no campo, como trabalhar na cidade, como trabalhar no campo. Então, ou seja, haveria igrejas, nessas igrejas seria ensinado o princípio de saúde, seria pregado o evangelho, e haveriam os restaurantes vegetarianos com locais de atendimento inicial, por exemplo, as pessoas nos grandes centros, né? Então, esses seriam para uma forma de chamar a atenção inicial das pessoas. E, com relação a nossas publicações e ao cuidado mais aprofundado, seria todo em um local mais apropriado, seria fora do congestionamento. A pessoa ter uma limpeza total, né? Contato com a natureza, tranquilidade, ela ter um contato de vida diferente. E é interessante que esses sanatórios fariam com que as pessoas vissem a diferença da vida no campo e da vida na cidade, e inclusive tivessem vontade de morar no campo, de morar junto com essas pessoas, em que elas vissem que tem um estilo de vida diferente, diferenciado, e que isso reflete na saúde delas, né? Então isso aí faria com que as pessoas tivessem vontade, inclusive, de ir para o campo. Então seria uma reação em cadeia, né? Nós iríamos para o campo, mostraríamos ser possível morar ali, atenderíamos essas pessoas inicialmente onde elas estivessem, mas depois, aqueles que fosse necessário, levaríamos para um atendimento no campo, e não só esse atendimento, mas elas poderiam nos visitar no campo, onde estivéssemos morando, né? Para ver o nosso estilo de vida. Então, isso seria um testemunho de uma forma diferenciada de vida que iria
servir também para atrair essas pessoas para a vida no campo, né? Ela fala lá no início também que tudo isso deve ser feito com os donativos dos irmãos. Então, é a igreja toda se unindo, né, para esse propósito. Isso, seria a igreja toda se unindo, não seria algo feito individualmente por um ou por outro membro, né? Seria algo institucional. É apoiado pela própria instituição, né? Sim. Que já deveria ter sido feito, no caso, né? A gente já deveria estar atuando assim, né? Sim. Acesso até mesmo para os nossos irmãos ter um local de trabalho, né? Os restaurantes vegetarianos, os locais de tratamento, mais pessoas estariam sendo formadas em enfermagem para atuar junto, mesmo que cobrasse, mas fosse uma coisa mais barata, que fosse acessível a todos, inclusive a nós irmãos, né? É isso mesmo que ela fala aí. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Falar alguma coisa, perguntar alguma? Podemos dar continuidade? Pode sim. E aí, Pri, vai falar alguma coisa? Tia Sô? Camila Yamazaki já chegou? Olá, Camila, seja eu bem-vinda. lembrei. Olá, José, seja bem-vindo também. Já Sô falando. Oi, Sô. Que eu conheci uma senhora lá em Campo Grande, que ela está fazendo um trabalho mais ou menos como esse, mas só que ela é sozinha, né? Ela trabalha com argila, ela trabalha com tudo. Ela acho que é naturopata que chama, né? Ela é da igreja mesmo, e ela está fazendo um trabalho assim. Muito atendimento dela gratuito. Se a pessoa puder pagar, paga, e ela atende muita gente. O sonho dela é ter um local assim, uma chácara, alguma coisa, para ela continuar fazendo esses atendimentos dela, sabe? Mas é muito legal o que ela faz. Amém, né? Que Deus continue abençoando. Mas a gente percebe que geralmente isso aí está restrito a atitudes de indivíduos ou de pequenos grupos, né? Não é algo institucional, né? Não é algo incentivado pela igreja em geral, né? Você fala, né? É verdade. Devemos... Parece que está havendo um despertamento para isso, né? Eu tenho assim, na verdade, eu acho que ele sempre existiu, né? Ele alcançou a nós e a outras pessoas, mas ele sempre existiu de alguma forma, né? E sempre foi meio que, agora que a gente começa a ver, ele sempre foi meio que jogado para debaixo do tapete, né? Assim. Mas ele de certa forma, está aumentando porque o acesso à internet está aumentando também, né? Permitindo isso. Isso, a facilidade de fazer mensagens na internet aumentou bastante, né? Então está ficando bem mais acessível, mas a gente percebe que são pessoas que estão há muito tempo, né? Nos alcançou recentemente, né? No sentido de fazer alguma coisa, né? A gente vê aí solicitação de quer aprender como cuidar da terra, como arar, como plantar, né? A gente tem visto isso. Vamos continuar? Continuando aqui. Devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas em nossos esforços para conseguir propriedades rurais a baixo custo. E desses centros do interior devemos sair para fazer o trabalho nas cidades. Então ela fala, propriedades rurais a baixo custo e desses centros, ou seja, esses centros ou esses postos avançados no campo, que seriam casas publicadoras, sanatórios, escolas de preparação de obreiros, né? Nos locais próximos onde nós morássemos, né? Considerando que nós estaríamos morando no campo, e esses locais seriam locais que nós estaríamos ajudando tanto financeiramente como com o nosso trabalho, né? E desses centros sair para fazer os trabalhos nas cidades. Então ela fala, ou seja, por isso que eles deveriam ser o quê? Acessíveis, né? Fácil acesso às cidades. Então, assim, não é um local que eu tenho que pegar um carro, depois pegar uma lancha, depois pegar uma balsa, né, para chegar, né? Eu posso até morar ali, mas não pode ser essa a regra, né? Não pode ser a regra, não pode ser todos os adventistas morando ali. Agora, se morar, que seja um local de fácil acesso à cidade, ou seja, que eu consiga, se tiver que pegar uma balsa, que eu pegue
que tenha facilidade de todos pegarem a balsa, chegar até um local e dali ir para as grandes cidades fazer a pregação, né? Não deve ser um local em que seja difícil sair dali, né? Uhum. A mensagem dada pelo Senhor: sair das cidades, sair das cidades. Esta é a mensagem do Senhor que me foi dada. Virão terremotos, virão enchentes, e não nos devemos estabelecer nas ímpias cidades, onde o inimigo é servido de todas as formas e onde com tanta frequência o Senhor é esquecido. Então, ela fala do futuro, ou seja, virão terremotos, virão enchentes, então ela fala, olha, não devemos ficar na cidade, tanto pelo que vai acontecer no futuro, como pelo que já acontece no presente, ou seja, Sim. onde o inimigo é servido de todas as formas e onde com tanta frequência o Senhor é esquecido. Então ela fala do futuro e do presente. Então ela fala de vários motivos. Olha, motivos que vão ocorrer e motivos que já ocorrem e já ocorriam no passado, né? Sim. O Senhor deseja que tenhamos uma visão clara. Devemos ser prontos em discernir o perigo que significaria o estabelecimento de instituições Nas ímpias perigo cidades. que significaria o estabelecimento de instituições nessas ímpias cidades, não é? Então ela deixa bem claro, estabelecer instituições nesses locais é extremamente perigoso, não é? Devemos elaborar sábios planos para advertir as cidades e, ao mesmo tempo, morar onde possamos proteger nossos filhos e a nós mesmos das influências contaminadoras e corruptoras que nelas tanto prevalecem. Então ela fala, ao mesmo tempo que nossos planos devem ser no sentido de advertir na cidade, deve ser no sentido de não morar nelas. E nos proteger também, né? Isso. Então, os planos têm que ser sábios nos dois sentidos. Como nós vamos advertir eficientemente as cidades, com eficiência, com eficácia, as cidades. E como nós vamos estabelecer de modo eficiente nossa moradia fora delas. Né? Então, esse deve ser o nosso plano, né? O ponto de equilíbrio não é morar na cidade e pregar nela. O ponto de equilíbrio é pregar na cidade e morar fora dos grandes centros, né? Morar fora das grandes cidades, dos grandes centros nas cidades, né? Ela fala que as influências são contaminadoras, então são terríveis. Isso. Alguém gostaria de comentar? Alô, alguém aí? Podemos dar continuidade? Sim. Bom, então, a última página, né? Capítulo 9, fuga de emergência no conflito final. Você vê que os próprios compiladores reconhecem que quando ela fala do conflito final, ela está falando de algo emergencial, e não algo no sentido assim, olha, só vai precisar sair da cidade quando acontecer isso. Não, o próprio título que eles colocam no capítulo já deixa isso bem claro, né? Sim. O sinal para a fuga. Não é tempo agora de o povo de Deus estar fixando suas afeições ou entesourando nesse mundo. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Então, aqui é um outro ambiente. Aquele ambiente lá, né, era um ambiente de fácil acesso, não seria solitário, porque nós estaríamos em contato constantemente com as pessoas das cidades, e nós traríamos as pessoas das cidades para ser tratadas por nós, porque, teoricamente, quanto mais tempo as pessoas ficassem entre nós, e quanto mais pessoas aceitassem o nosso plano de vida, menos pessoas estariam doentes e necessitando desse tratamento nos sanatórios, por exemplo, né? Sim. E, então, quando ela fala lugares desolados e solitários, ela não está falando da regra de moradia antes desse sinal, antes desse momento, né? Ou seja, ela deixa bem claro, olha, por enquanto, nós ainda não somos forçados a sair, né? Para lugares desolados e solitários. Nós não precisamos chegar a esse ponto. Mas nós precisamos ir para locais em que o máximo dentro do possível, nós não tenhamos as influências prejudiciais das grandes cidades, dos grandes centros, né? Coisas que nos prejudicariam os filhos, etc. Então, aqui ela está falando, e aí eles foram felizes, né? No título, né? Fuga de emergência, ou seja, algo forçado, algo emergencial
que não é algo que ela fala via de regra. Via de regra é o quê? Nas situações que vivemos, né? A saída planejada, a saída não é para local desolado e solitário, é o local em que nós teremos contato uns com os outros, né? Entre nós, os servos que servirem nesse sentido. Contato com pessoas da cidade, tanto no evangelismo como ao trazê-las para conhecer esses locais, ver como é que é o nosso estilo de vida, serem tratadas ali, e etc. Então, aqui ela está falando de um outro aspecto que muitos usavam para justificar que não é o momento de sair da cidade, mas que os próprios compiladores aqui do texto perceberam que não é isso necessariamente que ela está falando, né? Sim. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se a nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Então aqui é o quê? Aqui é para buscar locais mais isolados possível mesmo. E depois... Né? Até mesmo se for o caso, porque ela fala que tanto deixar as grandes cidades, e quem está deixando as grandes cidades? São os cristãos que moram nas grandes cidades? São aqueles que ouviram o conselho dela? Não. Porque os que ouviram os conselhos dela já não estariam morando nas grandes cidades. O que nós estaríamos fazendo nas grandes cidades nesse momento? Estaremos fazendo aqueles que realmente querem servir a Deus e ouvir os conselhos que ela colocou. Eles não estarão morando nas grandes cidades. Nós estaremos morando o quê? Essas pessoas estarão fazendo o quê? Morando no campo e indo até as igrejas e aos restaurantes vegetarianos para pregar o evangelho. E nesse momento será o momento de deixar as grandes cidades, ou seja, nem para isso, o ideal seria que nem para isso nós fôssemos mais. E aí ela fala, não só para deixar as grandes cidades, mas ao sair das grandes cidades, um passo preparatório ao sair também das menores, ou seja, nem nas cidades menores que houvesse alguma aglomeração, mesmo aí seria perigoso para nós. E ela fala, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Então seria uma fuga mesmo, seria sair de tentar se afastar de todo contato no sentido de que evitar tanto quanto possível esses locais, né? Porque aí ela fala de algo mais perigoso ainda, né? E agora, em vez de buscarmos dispendiosas moradas aqui, devemos estar nos preparando para mudarmos para um país melhor, isto é, o celestial. Em vez de gastar nosso dinheiro e nos comprazer a nós mesmos, cumpre-nos estudar a maneira de economizar. Economizar para quê? Para conseguir alcançar o máximo de pessoas e o máximo de eficiência possível nesse plano de vida no campo, né? Então, perceba que ela está falando aqui é totalmente diferente dos outros conselhos. Então, isso aqui, que tem sido usado por muitos estudiosos adventistas para dizer que não é o momento de sair das grandes cidades, se a gente perceber bem, não está essa interpretação que eles dão. Oi? Já éramos para estar fora da cidade, já nos preparando para a fuga. Isso, inclusive para saídas menores, quando for o caso, né? Mas estaríamos ainda na cidade, sim, fazendo o quê? O que ela deixou bem claro lá em cima, né? Trabalhando evangelisticamente nessas cidades, né? E não morando nelas. Então ela deixa isso claro. E esse deixar a cidade seria o quê? Dentro do contexto que ela está falando, seria inclusive deixar de ir nas igrejas lá, nos restaurantes vegetarianos, né? Então, seria uma situação assim, olha, eles já estão perseguindo, ou já estão se preparando para nos perseguir, né? Estão preparando para nos perseguir, então já vamos nos afastar, a mensagem que tinha que ser dada já foi dada, e agora vamos dar continuidade na nossa fuga, né? Sim. Então, é bem interessante. Oi. Aí, eu não sei se eu que estou viajando muito, aí está dando a entender que é para fuga. Então, aí já não tem mais o que comprar propriedade, o que plantar, o que mais nada. O que tinha que ser plantado, o que tinha que comprar de propriedade já foi, não é isso? Porque daí já é uma fuga de verdade. Nessa situação, né, tanto que ela compara com a fuga dos cristãos judeus,
Aí já é Jerusalém. um local assim, aí é um momento de... Por que que nós temos que já estar acostumados a um ambiente campal, uma vida campal? Para que nós estejamos preparados para essa fuga, né? Ela vai ser um diferencial, né? Porque nós possivelmente nem estejamos, talvez, nem no nosso próprio local de moradia, mas nós já, por estarmos acostumados com a vida no campo, nós não sentiremos tanto essa fuga, né? Para esses Sim. locais solitários, né? Lares retirados em lugares solitários entre as montanhas, por exemplo, nós já estaríamos acostumados a isso, né? Porque com a vida no campo, as nossas reuniões seriam em locais montanhosos, por exemplo, né? Nós buscaríamos cada vez mais um local cada vez mais tranquilo para nos reunirmos, para nos divertirmos, distrairmos, né? Sim. Então, veja que, assim, esse capítulo 9, esse sinal para a fuga, né, seria no sentido que de morar na cidade e depois sair dela, nas grandes cidades? Não. De sair das grandes cidades, em que sentido? De, inclusive, deixar, dependendo da situação, né, inclusive de deixar de frequentar as igrejas que estiverem nessas cidades, de frequentar qualquer local que nós tenhamos feito nessas cidades, no sentido evangelístico. Mas não no sentido assim, estarei morando nas cidades e depois vou sair. O grande problema é que eu particularmente vejo é que muitas pessoas têm dificuldade de juntar esse texto com os outros textos, porque considera assim, então vai ter pessoa morando na cidade, mas ela já deixou bem claro lá acima, né, que não é necessário morar na cidade para evangelizá-la, né? Ela colocou o caso de Enoque, né? E ela fala, assim como Enoque, ela fala lá para cima, né? Deixa eu ver se eu me lembro. Aqui. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Então, assim, nós estaríamos em massa trabalhando nas cidades, trabalhando evangelisticamente nas cidades, mas não morando nelas. E esse trabalho em massa, ele também, inclusive, deixaria de ser feito no momento do capítulo 9 aqui. No momento desse conselho do capítulo 9. Ou seja, aí, assim, deixar a cidade em definitivo mesmo. Aí já, possivelmente, nem voltaríamos lá para fazer mais nada, porque já estaríamos numa situação de perigo, né? Então, é como eu vejo, assim, e muito mais coerente para mim analisar dentro desse contexto do que dizer assim, vai precisar ter pessoas morando na cidade nesse momento. Não, porque ela deixou bem claro que nós devemos trabalhar como cristãos todos, né? Devemos trabalhar na cidade, sim, mas não morar nelas. Então, teoricamente, não haveria ninguém que seguisse o conselho dela morando na cidade, nesse momento. Porque nós já teríamos feito um planejamento eficiente, as atitudes já teriam caminhado para que ninguém precisasse morar nas cidades, né? A única pessoa que poderia ainda estar na cidade nesse momento seriam aqueles que nós tivéssemos acabado, por exemplo, de evangelizar, pessoas que recém-convertidas que estivessem no processo de mudança, mas via de regra nós não estaríamos nas cidades, mas estaríamos pregando, mas não morando nesses grandes centros, né? O máximo que estaríamos é o quê? Morando em cidades menores, mas aí nesse momento sairíamos inclusive das menores, né? Você vê que é uma situação que ela fala assim, olha, essa é uma situação para fugir mesmo, se afasta o máximo possível, né? Que é diferente do que ela vinha aconselhando lá acima, que é uma outra situação, uma outra circunstância, que isso aqui ainda não aconteceu, né? Ou seja, a nação ainda não se arrogou o direito, né, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal. Ou seja, não houve uma advertência. Então ela fala assim, não é para esperar haver o decreto. É quando a nação se arrogar ao poder do decreto, ou seja, quando você vê que a questão já está ficando cada vez mais clara com relação ao decreto, isso já é uma advertência para se afastar ao máximo possível, né? Então não precisa esperar a perseguição. Quando tiver para sair a perseguição, nós já poderemos estar afastados de tudo isso, né? Então, Marcelo, pelo que dá para entender aqui, se a gente querer, por exemplo, investir em comprar alguma coisa por aqui,
Que nem eu tinha te perguntado, né? Se dava para você ver aquele negócio lá de Guararema, né? Guararema nem é bom, então, a gente já tentar comprar por aqui, então, né? Olha, Guararema é um Pela- local. Guararema, ela não é uma grande. Ela não se caracteriza como grande cidade, né? Mas é próximo, não é? Então, mas o próximo não é problema, né? Dependendo da proximidade, né? Se for, porque assim, nós temos que ter locais acessíveis às grandes cidades, aos grandes centros populosos, né? Tem Itaiaçupeba também, né? Sim. Então, assim, tem que ser locais acessíveis, né? É que eu não sei como é que é Guararema, né? Eu fui lá, mas faz tempo que eu não vou lá. Mas, assim, se for um local que ele satisfaça, por exemplo, um local em que eu possa ter uma terra acessível, um local em que não esteja ali no meio da bagunça, então eu posso até adquirir, né? Assim, pode ser adquirido desde que satisfaça, assim. Agora, se já tiver todo cheio de gente, de bagunça, já não atende também muito ao que ela está falando, né? Agora, Guararema eu não vejo como um grande centro populoso, né? Aí teria que ver, no local, teria que ver qual é a situação dele, né? Se dá para eu me manter afastado das influências externas, como é que funciona, né? Se isso for possível, então poderia ser ali, né? Uhum. Mas, Tá. mas assim, o que dá a entender nos conselhos de Ellen White é que essas compras geralmente seriam em pequenos grupos, né? Então, assim, a pessoa dificilmente teria que ir sozinha, né? Para enfrentar esse tipo de situação, né? Então, ela teria um grupo de pessoas ali, um dando força para o outro, né? Então, seria uma situação mais, vamos dizer assim, um pouco mais aconchegante, menos preocupante nesse Facilita sentido, um né? pouco também, né? Facilitaria bem mais, né? Aí Guararema teria que ver como é que é a situação lá, né? Mas eu acredito que Guararema ainda não seja esse centro populoso, esse centro preocupante nesse sentido, né? Ela parece um local Ela bem já tranquilo, virou, né? ela já virou uma cidade turística, né? Então, mas geralmente cidade turística tirando um dia ou outro de visita, né? É um local Sim, bem, é um local bem tranquilo, assim, né? é. E É. aí, no momento nos dias de turismo, basicamente você ficaria dentro de casa, né? Fazendo culto É. ali com as pessoas dentro de casa, e evitaria sair, né? Se fosse o caso. Ou o contrário, né? Aproveitaria os dias turísticos para evangelizar, né? Para Fazer um trabalho evangelizar. evangelístico, né? É. E aí, mas basicamente o importante é que a gente percebe aqui no capítulo 9 é que ele está falando de uma situação que não é a situação habitual que ela coloca nos outros capítulos, né? Ou seja, Sim. é uma situação diferente que não justifica. Nós vemos os nossos líderes aí dizerem que não é o momento de sair da cidade, né? Ao meu ver, pelo que ela está falando, já passou da hora. Porque Isso, ela fala, porque já estaríamos nas cidades menores e das menores nos retirarmos para os lugares solitários. isso, Pode acordar, mamãe, porque o vovô vai acordar, vai vir aqui 5 horas, são quase 5 horas. tá bom. Vê com ela. Então, Desculpa. basicamente seria isso, Sim. Então né? a gente está Seria precisando se unir logo, né, Marcelo? E começar a gente elaborar aí para a gente ir em grupo, isso, seria a melhor né? situação. É. Bom, mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu vou aqui voltar para a tela para eu poder parar de gravar depois, tá? Então, basicamente, seria essa situação que nós vemos, né? Nós percebemos aqui uma série de conselhos que ela dá, sempre no sentido de sair da cidade, sempre no sentido de não morar na cidade, mas de manter postos estratégicos de pregação, através dos restaurantes, através dos centros dos casas de culto, né, que seriam igrejas, né? Mas não morando nelas. E em um momento futuro, que talvez já esteja perto do nosso presente, né? Aí o afastamento em definitivo mesmo, onde nós dificilmente teríamos condições de fazer alguma coisa na cidade que já não tivéssemos feito, né? Então, ela fala, a meu ver, claramente, duas situações distintas,
mas que na igreja nós vemos muitas pessoas usarem esse texto como justificativa para dizer que não é necessário sair das cidades, né? Algo que ela falou num contexto em que nós já não estaríamos morando na cidade, as pessoas tentam usar com essa justificativa, né? Bom, então, graças a Deus, terminamos o livro, né? Também, hein? Por outro lado também, a Tá gente baixo, vê mãe. que nós também já deveríamos estar no trabalho de evangelismo com mais ênfase, com mais rapidez também, né? Na verdade, o evangelismo está sendo feito, né? Eu não vejo problema no evangelismo. O que eu vejo como problema é a forma a forma como o evangelismo é feito. Um evangelismo sem qualidade doutrinária, né? Nós não temos grandes estudos em massa. Nós vemos estudos aí bem básicos em massa, né? E os estudos mais aprofundados, geralmente, eles ficam restritos a este ou aquele estudo, né? Mas não é uma pregação em massa no sentido assim, de fazer estudos cada vez mais profundos e irmos em frente, né? Isso, geralmente, um ou outro que tem feito isso, né? Levar Mas a eu não... pessoa a refletir mesmo, né? Sobre a palavra de Deus. O que eu vejo como problema são as formas que a igreja tem usado para evangelizar, né? Para alcançar cada vez, não para alcançar, porque alcançar nós vamos alcançar, mas para atrair cada vez mais pessoas, aquilo que a Ellen White coloca como métodos objetáveis, né? Sim. Que são coisas, usar coisas que mais prejudicam do que se ajudar, ajuda muito pouco, né? No sentido de realmente converter uma pessoa. Uhum. Bom, basicamente eu acredito que seja isso, né? Mais alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Para mim tá bom. Acredito que nós alcançamos nosso objetivo, né? Sim. E agora seria o preparo agora para os aspectos práticos, né? Uhum. Aí, vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Aí a gente fala um pouco sobre essas coisas, tá bom? Aí eu termino a gravação aqui. Obrigado, Deus, por mais um sábado na tua companhia. Obrigado por mais um estudo em que o Senhor esteve conosco. Venha nos proteger, nos purificar em todas as coisas que fizemos. Nós te agradecemos e pedimos que nos dê sabedoria em todos os aspectos e que essa seja mais uma forma de evangelizar as pessoas, de aprendermos juntos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.